propaganda eleitoral já começou na televisão, no rádio e na internet. Hoje, no Amazônia que eu quero entrevista, nós vamos falar sobre as consequências, os efeitos e os desafios da campanha política. E para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui no estúdio o cientista político e sociólogo Carlos Santiago. Tudo bem? Tudo jóia, é um prazer enorme voltar ao programa para discutir algo importantíssimo para o Brasil, que é a escolha de prefeitos e de vereadores. Exatamente. Bom, para começar esse nosso primeiro papo, aquela pergunta que todo mundo faria naturalmente. O que se esperar das campanhas políticas em 2020? Olha, 3 grandes discursos estão dando o tom da campanha. A experiência, o novo, ou seja, mudança, e a confiança. Experiência é o discurso de quem foi gestor público, quem está na administração pública. O novo é aquele que está fora da administração pública e tenta alcançar um cargo na administração pública ou no parlamento. E a confiança é aquele que está buscando pular esse momento do Brasil tão difícil para os políticos, que é o descrédito com a classe política. A campanha em si, nos municípios, Carlos, ele está se dando principalmente pelas movimentações de rua, de reuniões, né, de encontros e de comícios. Nas grandes cidades e nas médias cidades, está se dando nas redes sociais e no rádio e televisão. Exatamente, Carlos Santiago. E nós vamos falar, inclusive, sobre isso agora. Você vai acompanhar o que você pode fazer nessa propaganda eleitoral. Aqui nós vamos mostrar para você na tela. Bom, começando com o que você pode fazer nessa época de propaganda eleitoral. O que você pode fazer? Colocar adesivo com propaganda eleitoral em carros, motos, caminhões, casa e sacada. Olha ali, inclusive, os milímetros, tá bom? Fique atento aos metros, perdão. Alto-falante pode também. Carretas e comícios também pode, impulsionar a propaganda nas redes sociais também pode. Santinhos, te confesso que até agora em Manaus não vi tantos santinhos nas ruas, mas pode até o dia 14 de novembro. Lista de transmissão, o famoso WhatsApp, mas não pode ser para tantas pessoas. Outra coisa que pode também, entrevistas para rádios e televisão, isso vale para os candidatos, comício por live até o dia 12 de novembro. Vale a pena ressaltar, né, Carlos Santiago, que esses comícios por live não pode ter shows, por exemplo. É só a pessoa, o candidato, junto com outras pessoas do seu partido, conversando, falando sobre isso. Tem outras regras também, mas essas aqui são as principais. Algumas ficam, né? A gente está no momento de pandemia, mas de modo geral algumas ficam, outras inclusive nem foram tocadas. Lista de transmissão é uma coisa que me chama a atenção no WhatsApp, por exemplo. Exatamente, quer dizer, se você for analisar hoje por conta da pandemia, a campanha na rua, nas avenidas, nas esquinas, elas ficaram em segundo plano, até porque são caras. E agora estão direcionando as campanhas para as redes sociais, principalmente, e também para o programa de rádio e TV. Isso que eu queria comentar agora com você. Essa eleição vai ser a mais rápida, não sei se da história, mas se a gente pegar a partir do momento que as eleições, propaganda eleitoral, começou a partir do dia 27 de setembro, e a gente vai ter o primeiro turno no dia 15 de novembro, é muito pouco tempo para as campanhas políticas justamente se ajustarem, se ajeitarem de acordo com o tempo. Como isso pode alterar ou mudar? Qual a sua avaliação sobre esse curto espaço de tempo? Olha, Klaus, a campanha, o processo eleitoral deste ano tem um grande prejuízo por conta da pandemia do novo coronavírus, por conta da Covid-19. Não tivemos praticamente a pré-campanha, porque os candidatos ou pré-candidatos não puderam se reunir, se movimentar, articular, inclusive dentro dos partidos, inclusive montar chapas partidárias de candidaturas à vereança. Houve um prejuízo enorme. Agora, neste momento da plena campanha em si, os candidatos têm que buscar uma ligação direta com o eleitor, com informações objetivas, com material claro e, acima de tudo, motivar o eleitor que hoje, parcela significativa do eleitorado, está apática ou apático, no sentido de
se envolver na campanha eleitoral. Então, tem que ter uma campanha muito envolvente, muito vibrante, uma campanha muito direta para poder tirar o eleitor de casa e trazer para esse debate político tão importante para a sociedade. Pode ficar em casa, acompanhar nas redes sociais também. Fique atento, porque estamos no momento de pandemia. Outro ponto interessante que você já abordou e vale a pena a gente trazer aqui para esse debate. A gente está monopolizado, o brasileiro está hoje muito monopolizado. Ou é a direita, ou é a esquerda, centralizado. Esse monopólio somado com o que nós temos hoje no Brasil, principalmente porque, por exemplo, o brasileiro não é tão acostumado a acompanhar veementemente propagandas eleitorais, né? Como é que o desafio vai ser nessas campanhas políticas dos candidatos de chamar esse eleitor? Essa vibração que você disse pode ser um dos grandes pontos. Tem outros pontos também, por exemplo, conversar exclusivamente com o seu eleitorado para que esse eleitorado impulsione outras pessoas para votar no candidato específico? Quando eu falo de tirar o eleitor de casa, é tirar do seu conforto. Isso. Está num momento de está muito apático o eleitorado. E isso acaba influenciando no processo eleitoral de campanha. Justamente nesse momento em que a sociedade tanto precisa de ter informações de qualidade, de ter relação, de ter, por exemplo, uma informação clara do candidato. Então, o eleitor, mais do que nunca, tem que ser tocado. E nesse aspecto aí, cabe ao candidato fazer a velha tradição de reuniões, de bater em porta de casa do eleitor, de também usar as redes sociais e também o celular. Quer dizer, você usar o celular para se comunicar, para interagir, para cobrar, para buscar informações contundentes para a gente resolver, melhorar a qualidade política a partir das eleições. Exatamente, né, doutor Carlos Santiago? Desafios das campanhas políticas nas eleições no meio de uma pandemia da Covid-19. Mas antes, o William Costa vem aí trazendo as informações do portal Amazônia.com. Olá, eu sou William Costa, repórter no Portal Amazônia. Hoje vamos falar sobre algumas curiosidades das eleições de 2020. O estado do Pará concentra o maior quantitativo de eleitores do norte do país. O Amazonas vem logo em seguida na lista. Na região, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 8 milhões de pessoas estão aptas a votar. E no Brasil, mais de 147 milhões de eleitores vão às urnas em novembro. A maioria do eleitorado é formada por mulheres, que somam mais de 77 milhões de eleitoras. Quanto aos homens, são cerca de 70 milhões de votantes. Outras notícias sobre as eleições você confere no portal Amazônia.com. Até a próxima! Vamos falar das eleições aqui em Manaus, pensando sobre essas campanhas políticas. Aqui em Manaus a gente tem 11 candidatos a prefeito, mais de 1.300 candidatos a vereador. É muita gente. E a campanha política, na sua avaliação desses 11 candidatos a prefeito e dos mais de 1.000 candidatos a vereador, como deve ser feito? Na sua avaliação, focando agora para o público aqui de Manaus. Olha, a cidade de Manaus tem uma tradição enorme de prefeitos síndicos, né? Aquele que está presente na vida do manauara. Quando esse prefeito, nesse modelo síndico, se afasta um pouco, fica um pouco no gabinete, tem reclamações. Então, a tendência da campanha na cidade de Manaus é apresentar, primeiro, um candidato que será um prefeito presente na vida das pessoas, com confiança, volto a dizer, e com experiência na administração pública. E os vereadores estarão muito mais, os candidatos aos vereadores estarão muito mais presentes nas redes sociais do que nas esquinas. Por quê, Clauson? Por que isso? Porque na rua sai muito caro uma campanha. Uma campanha eleitoral na rua hoje, com a pandemia, você tem que usar máscara, álcool em gel, você tem que ter um distanciamento, você tem que pagar pessoas. É muito caro. Para fazer uma carreata, comício, gasta-se muitos recursos. Então é mais barato, mais direto, mais fácil se comunicar via redes sociais e nos programas eleitorais de rádio e TV. Essa polarização que a gente vê no Brasil e que nós comentamos já, existe aqui em Manaus? Não existe na cidade de Manaus, até porque quando você vai discutir a cidade, você discute os problemas da cidade. Você geralmente não faz esse link com o nacional, ou seja, tanto é verdade que os principais candidatos que estão na corrida para a prefeitura da cidade de Manaus
são aqueles que não têm qualquer vínculo com esse debate nacional entre esquerda e direita. São candidatos que estão colocando a sua experiência acima de tudo. Se a gente parar para pensar também, focando em Manaus, essa polarização que você pontua que não existe é bem interessante porque, e aí é uma crítica mesmo, os políticos locais vão muito no que lhe convém. Às vezes é muito natural nos interiores, aqui da região norte do país, a gente tem um partido que é naturalmente de um lado e um partido que é naturalmente do outro, estarem juntos em uma campanha política. Então essa polarização nacionalmente que a gente vê aqui, talvez exista mais pouco ou talvez não exista de fato. Olha, o dado interessante é que quando você percebe os partidos políticos nas coligações, você tem a clareza de que muitos partidos, na verdade, são apenas siglas, né? Sem grandes orientações ideológicas. E isso confunde a cabeça do eleitor. Isso dificulta até o eleitor saber quem é esquerda, quem é direita, quem é centro. Isso dificulta muito. Por quê? Porque os partidos acabam compondo alianças com aqueles que antes eram adversários ou ideologicamente se contrapõem. Então isso é extremamente grave para a consciência do voto do eleitor. Exatamente, Carlos Santiago. Bom, vamos viajar até Roraima, vamos saber como funciona por lá as campanhas políticas. O cientista político Rakoski conta pra gente. No cenário nacional são mais de 30 partidos inscritos, né? Aqui na nossa capital nós temos aí 11 candidaturas com partidos já para ação política, né? Que envolve aí algumas coligações, né? No cenário do Poder Executivo. No Legislativo não tem coligação para fins de voto, né? Tem um monopólio que foi construído nos últimos 30, 40 anos, né? A maioria dos partidos vieram como partido de aluguel, jogo de interesse, as pessoas compraram essas siglas e fizeram desse modelo um investimento familiar, né? Uma participação efetiva e fizeram um sistema de empresa, né? Porque deu esse monopólio financeiro e tem gente que sobrevive das vias dos partidos, e principalmente hoje do fundo partidário. Os partidos eles não são agremiações tão necessariamente como se esperava, salutar o processo democrático. Eles são no jogo de interesses e como tem um orçamento prévio e esse orçamento possibilita a eleição de pessoas e essas pessoas são de alguns grupos familiares, de alguns interesses econômicos, sociais, políticos e na estrutura jurídico-política educacional. Então esse modelo tem um monopólio. O monopólio é do poder econômico em primeiro lugar e depois assim uma ideia de uma esfera de pessoas que tenham maior chance de oportunidade eleitoral, de ser eleita efetivamente, né? Eu acho que esse é o maior fenômeno que a gente tem e que não se renova. Infelizmente não tem se renovado. Os partidos no sistema centro-esquerda e esquerda, a maioria tem problemas também. Então não há a matiz ideológica, não difere da forma como esse monopólio, essa disputa intestina interna dentro de cada partido, que parece ser saudável e democrático, muitas vezes é um jogo de interesse efetivo, raso, sem nenhum tipo de formação política, ideológica. A gente percebe que aqui em Manaus também, Carlos Santiago, os debates são bastante aflorados. Só que tem muito candidato que prefere muitas das vezes atacar o seu oponente do que de fato falar o que é preciso para a sociedade ouvir. De que forma o eleitor observa, na sua avaliação como sociólogo e cientista político, essa análise dos debates afrontosos, sem nenhum tipo de ajuda para que o eleitor consiga fazer o seu voto? Eu acho que a classe política está tão desacreditada que o momento agora é de mais propositura, muito mais interação com o eleitor, muito mais tentar fazer com que o eleitor se envolva nas eleições, né, do que você fazer um debate de ataques pura e simplesmente, né? Essa coisa de fake news, né, de atacar os adversários, eu acho que é uma coisa que não deve prevalecer. O eleitor quer soluções para os seus problemas. E aí cabe ao candidato ou à candidata indicar as soluções para os problemas que tanto aflige, principalmente, o manauara. Exatamente, doutor Carlos Santiago. E agora, falando sobre as fiscalizações, nós vamos até o Amapá saber como o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Romeu Araújo, avalia essa fiscalização no estado e você vai acompanhar agora conosco. Esse ano nós temos uma eleição diferenciada, que é uma eleição em meio a uma pandemia.
Nós temos uma grande expectativa que grande parte da propaganda eleitoral venha a ser realizada através das redes sociais. E a propaganda nas redes sociais também tem uma série de limitações, principalmente no combate que nós temos que buscar em relação à desinformação, que são as fake news. A propaganda no rádio, na televisão, no horário gratuito permanece, e a propaganda de rua deve ser vista com muita cautela, tanto pelo candidato quanto pelo eleitor. Existem algumas propagandas que são lícitas, como por exemplo, comício, mas seria razoável a realização de um comício em meio a uma pandemia, onde se busca, acima de tudo, a proteção do cidadão em decorrência das normas sanitárias que devem ser observadas? Nós temos que ver que toda propaganda eleitoral, embora lícita, deve obrigatoriamente observar e obedecer aquilo que a vigilância sanitária vem trazendo de cuidados a serem observados, e nós temos em relação a isso decreto estadual e decreto municipal disciplinando a questão sanitária na proteção do cidadão e do eleitor. Aí, doutor Carlos Santiago, ele já havia falado de modo geral sobre a fiscalização, como vai ocorrer lá no Amapá. Aqui na sua avaliação, a internet, comícios, a gente já falou sobre isso na verdade, mas de fato a fiscalização ela tem que ser bem mais massificada se o candidato preferir ir às ruas, apesar de você já ter dito aqui que é mais caro. Exatamente, quer dizer, você tem que levar em consideração as medidas das autoridades na área da saúde pública, levar em consideração as medidas tomadas, inclusive, pela Justiça Eleitoral, e buscar proteger o eleitor e proteger a si próprio. Porque eu acho que o momento requer muita responsabilidade do eleitor e também do candidato. E certamente com essas responsabilidades todas aí das autoridades da Justiça Eleitoral, teremos uma campanha muito saudável e com participação de todos. Perfeito, Carlos Santiago. É exatamente isso mesmo, ter essa atenção, principalmente porque estamos em um momento de pandemia da Covid-19. Por isso, a fiscalização está muito voltada para a internet. O próprio Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu algumas regras nessas eleições para os candidatos seguirem, principalmente voltado nas redes sociais, no caso, a utilização do Twitter, do Facebook e também do WhatsApp. A gente percebe que essas plataformas também estão fazendo certas configurações para que os candidatos e também alguns eleitores não façam nenhum tipo de algazarra política nessas redes sociais. E agora nós vamos lá para o Acre. O diretor regional eleitoral, Jonatas Carvalho, falou sobre o aplicativo Pardal. Vamos acompanhar juntos. O acompanhamento nosso, ele vai ser feito da forma tradicional, né? Corpo a corpo, e também e principalmente através da questão da tecnologia também, nós estamos lançando aí o sistema Pardal, já foi encaminhado para as lojas eletronicamente, né? Então qualquer momento já vai estar disponível. Assim que estiver disponível, a gente informa toda a população. Ocorre que cada cidadão, cada eleitor é fiscal e a gente pede o auxílio dele, que a Justiça Eleitoral é a justiça da democracia. Então a participação é extremamente importante do eleitor. O eleitor viu alguma irregularidade, ele pode tirar foto, ele pode filmar e enviar para a Justiça Eleitoral pelo sistema Pardal. E o que acontece? O próprio sistema Pardal, com a inteligência artificial, ele já vai separar o que é do Ministério Público, por exemplo, o que é do juiz, ele já separa e já encaminha, e aí a Justiça Eleitoral começa a atuar. Política é exatamente isso, né, doutor Carlos Santiago? É debate, é proposta, é você estar engajado politicamente, seja na sua casa, seja você sendo líder comunitário. E aí vale a pena salientar, a gente já falou sobre isso aqui, né, doutor Carlos Santiago, no Amazônia que eu quero, falando sobre política, não é só de político. Você vive em uma sociedade onde todas as suas ações são políticas. Desde quando você está na mesa, né, escolhendo, por exemplo, o que eu vou almoçar hoje? Aí você fala para mim, não, eu acho que eu quero comer feijão hoje. Aí eu falo, tá, eu quero arroz. Vamos entrar em um consenso, então, o que a gente pode comprar de diferença? Isso já é política. Querendo ou não, você já está debatendo o que você vai comer na sua casa e a gente tem que trazer esse debate
não só para dentro de casa, externalizar também, falar no dia a dia. Não, e mais do que isso, você tem que saber a diferença de um prefeito para um vereador. Você tem, por exemplo, o eleitorado dá muita importância, numa eleição como agora, ao papel do prefeito, do vice-prefeito. E sempre fica no segundo plano o vereador. Primeiro porque os partidos também priorizam, preferem dar dinheiro para o candidato a prefeito e quase nada para os candidatos a vereadores. E o segundo plano é que o recurso, quer dizer, destinado aos candidatos majoritários acabam empobrecendo as candidaturas para o parlamento, para o legislativo. E mais do que isso, a cobertura da imprensa se dá mais em torno da figura do prefeito, do vice-prefeito, do que dos vereadores. Mas o papel do vereador é extremamente importante, porque ele que vai vigiar, vai fiscalizar, vai denunciar e vai aprovar ou não as contas do prefeito uma vez eleito. É por isso que é necessário você acompanhar a campanha do vereador e, inclusive, em qual partido está esse vereador nessas eleições desse ano, inclusive, é muito importante. Falando agora sobre internet, isso porque no interior é muito comum a internet ser bastante pífia. Aqui na capital já é, né? A gente está em Manaus aqui, mas com certeza nos estados onde você nos acompanha, na capital a internet chega a ser melhor do que no interior. A campanha política no interior, sem tanta internet, parece que pega o WhatsApp na maioria dos municípios menores aqui da Amazônia. Deve ter aquela lista de transmissão por WhatsApp, mas na sua avaliação, de modo geral, como deve ser uma campanha política, principalmente voltada para a pandemia, no interior? A campanha no interior está muito fragilizada por conta da pandemia da Covid-19. Porque na capital você tem o programa de rádio e TV. Você tem uma boa internet, mas no interior vai ter que ser o corpo a corpo mesmo, os comícios, as caminhadas, as passeatas, os bandeiraços, e isso tudo está muito prejudicado por conta da pandemia. E cabe aos candidatos aí que estão no interior do estado fazer uma relação amigável com o seu eleitor, no sentido de proteger o eleitor e proteger também a si próprio e os seus familiares. Então, o caminho é obedecer o que diz a legislação sanitária e fazer uma campanha saudável, produtiva e que todos ganhem. É muito comum a gente ver no interior, puxo aqui para o interior do Amazonas, muitos candidatos em comícios sem máscara, sem provavelmente álcool em gel. Se a gente observar atrás, vocês estão no palco, lá atrás um mar de gente, todo mundo assim, próximo um do outro, e o candidato que está à frente lá no palco, às vezes sem máscara, batendo foto e abraçando quem está do lado dele. É preciso também que os candidatos do interior entendam que nós passamos por uma pandemia de Covid-19. Então, buscar meios que, tudo bem, você quer sair para um comício, não aglomera tanto. Cláudio, e mais do que isso que você está dizendo, uma campanha política se faz sim, com comícios, claro, devidamente protegido, caminhadas, passeatas, bandeiraços, panfletos, funcionamento na internet, mas tem algo que não pode. Tem várias coisas que não pode. Por exemplo, comprar voto. É proibido comprar voto, é um crime eleitoral. Não pode, por exemplo, usar a máquina pública para beneficiar a si, ou seja, o próprio candidato ou outro, um correligionário. Não pode. E mais do que isso, não pode também distribuir brindes, presentes, é proibido. Quem fizer isso, acho que cabe ao eleitor denunciar, né? Até porque se elegermos pessoas que têm esse tipo de prática, certamente não será um bom governante nem um bom legislador. Carlos Santiago, sempre muito bom, é um prazer conversar com você. Seja sempre muito bem-vindo ao Grupo Rede Amazônica, aqui no Amazônia que eu quero. Eu estou bem à vontade aqui e muito feliz em participar desse grande projeto. Você deve estar percebendo, o Amazônia que eu quero entrevista está respeitando todas as medidas de distanciamento social na medida do possível. Estamos vivendo uma pandemia da Covid-19, então a importância de você usar álcool em gel, sabão para lavar bem as mãos e as máscaras. Aqui atrás do nosso estúdio está todo mundo de máscara, está todo mundo respeitando o distanciamento social, portanto, faça o mesmo. Muito obrigado você por estar conosco sempre. Aqui você é o nosso principal convidado. Aqui você é o nosso protagonista, leitor. O Amazônia que eu quero entrevista fica por aqui, mas antes vale a pena salientar para você mandar uma mensagem para a gente
nas redes sociais da Fundação Rede Amazônica, Portal Amazônia e Amazonsat. Vai ser sempre um prazer responder você. Um grande abraço e até a próxima.